por meio de nota. 10h44. CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, conectado aqui com a gente e utilizando dessa tecnologia também para compartilhar as informações, as suas análises, hein, Bruno? Aqui a gente não vive sem, não. Não tem como, né, gente? Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira, claro, os nossos queridos ouvintes também do outro lado. Só fazendo um adendo, né, Sandra? Acho que você falou muito bem, né? Não significa brigar com a tecnologia, porque, pelo contrário, a maior parte das profissões, das atividades vão depender muito do uso, inclusive aqui a gente na rádio, para poder garantir a qualidade da transmissão para o ouvinte. Mas eu acho que é disciplinar esse uso e fazer com que esse uso se torne efetivamente pedagógico, né? Eu concordo aí, viu, Felipe Pereira, com os professores que mandaram as mensagens dizendo que você tem um desafio muito grande. Por quê? Porque os meninos e as meninas não estão habituados a lidar com isso dentro de um horizonte que seja para fazer uma pesquisa mais profunda, aproveitar de uma inteligência artificial para poder agregar conhecimento, acabam utilizando esse meio muitas das vezes só para o entretenimento. E perceba, isso não é um drama que está só, né, nos alunos ali na sala de aula, é um drama que está na sociedade, né? Senão a gente não teria tantas dificuldades, inclusive, para falar algumas coisas que podem até soar óbvias, como, por exemplo, o desafio de fake news, né, o desafio de produtividade no trabalho, enfim, outros grandes temas que também estão associados ao fato de que a gente não tem ainda hoje uma educação tecnológica. Uhum. E aí precisa sempre de discussões, né, não só para esse tema, né, mas para outros também que impactam aí na rotina social. E aí, Bruno, eu quero aproveitar o espaço até para falar de uma nova audiência que vai ter aqui em Campinas para discutir a concessão do transporte público, né, que milhares de pessoas utilizam diariamente. Existe aí um entrave jurídico, técnico, até para deslanchar melhor a licitação do transporte público, mas é isso, vai ter a audiência pública na segunda-feira, às 6h30 da tarde até às 9 da noite, lá no Salão Vermelho do Paço Municipal, que serão detalhadas uma nova modelagem, então, de como vai funcionar, né, o transporte público, pensando nas questões de valores, até da tarifa, né, que será cobrada, e especificações também do tipo de frota. A gente falou recentemente, né, do novo modelo da licitação. Com menos ônibus elétricos para poder se adequar à realidade, a atualização dos índices, que isso é algo absolutamente necessário, né? Porque a economia é um organismo vivo, e também abrindo mão, eu diria, a prefeitura, da questão da bilhetagem, né? Porque hoje a bilhetagem é absolutamente e exclusivamente das empresas. A prefeitura queria fazer com que ela fosse exclusivamente da prefeitura. Agora vai ser o meio a meio. Uhum. E aí são 11 encontros previstos. É bastante, não, Bruno? É bastante. Provavelmente segmentaram até para poder dar conta de lançar luz sobre essas mudanças que tiveram e poder pegar diferentes tipos de debate, né, acerca do transporte público. Porque, primeiro, o transporte público é uma política vital, ainda mais num grande centro, como no caso, né, da nossa cidade de Campinas. Por quê? Porque você tem uma circulação muito intensa de pessoas, você tem que dar conta de uma malha que ela é complexa e, ao mesmo tempo, você precisa tentar equilibrar a questão do custo da passagem, como o Felipe Pereira trouxe, né, muito bem, e a qualidade que é ofertada dentro do transporte público. O Dário reiterou várias vezes em campanha que a maior dificuldade estava relacionada ao fato de que, num primeiro momento, a prefeitura acabou sendo até mais exigente do que deveria ter sido, né? Se a gente parar para pensar, é um pouco essa a lógica do argumento dele, pela quantidade de ônibus elétricos, todas as exigências técnicas do edital e assim por diante. Então, acho que a audiência ela pode agregar ao projeto de que forma, né? Ela pode ouvir um pouco mais a população, mas para isso a população tem que estar lá, e ao mesmo tempo tem que ter gente que consiga, principalmente por parte da prefeitura, explicar para as pessoas o que é possível ainda fazer e o que não dá para fazer, para poder tirar essa licitação do papel. Eu acho que esse papel do diálogo, né, da comunicação mais assertiva sobre o transporte e os rumos, ele é fundamental e ele interessa a todos nós como sociedade, mesmo aqueles que não são usuários de ônibus. Por quê? Porque a dimensão do transporte público impacta diretamente na mobilidade urbana, né, gente? Então, acho que é um tema muito relevante. Tomara que as pessoas consigam participar, tomara que as entidades organizadas da sociedade civil que têm essa temática como uma temática forte estejam presentes, levando também
as demandas da sociedade civil organizada e que, de alguma forma, o projeto faça os ajustes necessários aí, né? Mas Vamos tem ver uma se coisa- a coisa deslancha de uma vez por todas, né? Porque já virou ou não novela. desanda, né? De Ou não né? desanda pelo menos, né, Felipe? Exato, não Mas desanda. tem uma coisa que é importante a gente reforçar, que nessas audiências públicas estão se pensando em propostas globais para o transporte público. Porque o que a gente via nas outras audiências que aconteceram, reclamações muito pontuais de pessoas falando assim, eu queria que minha linha tivesse mais ônibus e não sei o que. E não é essa a proposta. A proposta não é falar da linha do seu bairro, até porque ela pode mudar, né, segundo o próprio edital. Então, a gente tem que levar em consideração também, Bruno, que é uma questão que envolve todos. Não é ir lá na audiência e falar e pensar só no seu umbigo e esquecer os dos demais. Por isso que eu insisto em sociedade civil organizada, né? Porque não é eu, como cidadão, Bruno, ir lá e falar, eu queria tal coisa, eu queria um benefício X, acho que tem que ter desconto. Não, não é essa a ideia. A ideia é olhar para o todo e entender assim, o que pode tornar essa licitação mais viável e, portanto, fazer com que ela prospere, e o que pode atravancar esse processo licitatório e fazer com que ele seja prejudicial. E, de alguma forma, como equilibrar isso com o interesse geral da sociedade, né? Por exemplo, eu gostaria que a tarifa fosse gratuita para todos os trabalhadores e trabalhadoras. É uma situação inviável do transporte, se você parar para pensar, né? Alguns até têm debatido esse tema, que é um tema sempre polêmico envolvendo transporte, mas não dá. Então é o tipo de coisa que não adianta eu chegar lá com isso e levantar a bandeira. Por isso que eu tenho que ouvir, inclusive, os técnicos, né, da prefeitura, para poder entender como que eles estão pensando por trás desse processo e quais os perrengues que eles já enfrentaram a fim de destravar a licitação. E aí, paralela a essa audiência, a primeira, né, que discute essas questões do transporte público, acontece na Câmara, a sessão na segunda-feira, para validar, enfim, a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que prevê 10 bilhões e 800 milhões de reais para o orçamento do município de Campinas. Será que agora vai, Sandra? A gente já falou de tanta coisa, né? Já falamos aqui das áreas, já comentamos aqui sobre o nível de investimento, os principais desafios e tudo mais. Só falta agora o pessoal assinar e ir embora, né? Vai de vez a LOA para poder fechar, porque afinal de contas já acabou o ano e isso aí tá tudo atrasado, isso sim, né? Fecha o já ano era para ter saído, né? Já está no apagar das luzes, né? Ou seja, você tem aí um volume orçamentário, só para resumir para o nosso ouvinte, 10,8 bi, 15% maior que o orçamento que foi vigente nesse ano, né? E você sabe que os maiores investimentos estão nas políticas públicas centrais, sobretudo educação, né, que tem o mínimo constitucional, e saúde também, né? Então, acho que são os que mordem a maior fatia do orçamento como um todo. Acho que não tem mais muito o que negociar. A negociação já foi feita prévia, os vereadores já fizeram sugestões, já fizeram modificações, já tiveram emendas contempladas, enfim. Agora é avançar para poder executar isso tudo, senão, né, o próprio prefeito, embora ele vá continuar, né, o próprio prefeito chega no outro ano e fala, e aí, meu filho, cadê o orçamento? Nós vamos trabalhar com o quê, no final das contas? Né? E na segunda a gente detalha outras propostas também que vão ser discutidas na reunião, na sessão de segunda-feira. Bruno, até lá. Combinado, gente, combinado. Até lá, Sandra. Um forte abraço para você, um abração para o Felipe Pereira, para o nosso querido ouvinte também. Testem com juízo e moderação, hein? Um abraço. Ótimo fim de semana. Bom fim de semana para você. EPTV é notícia na CBN.